Olá, eu sou o Francisco Rebouças, médico cirurgião do aparelho digestivo, e hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Como fazer para a gente viver mais? Uma pergunta até polêmica, relativamente comum, e parece óbvia, mas eu tenho aprendido que são as obviedades que às vezes nós nos perdemos. E o que às vezes o que é simples para algum, às vezes precisa ser ouvido e repetido para que as pessoas possam praticar. Na verdade, o fato é que ninguém sabe a hora que vai morrer, na verdade. Todo mundo sabe que vai morrer um dia, mas é uma fila que não respeita idade, não respeita sexo, não respeita credo, não respeita nada. Mas você tem que entender que você não pode jogar tudo na conta do acaso. Você pode potencializar a sua chance, aumentar a chance de você viver mais. Ninguém está isento de fatalidades. Mas tirando as fatalidades, existem várias coisas que você pode fazer que a medicina já estabeleceu, que vai poder fazer você potencializar os seus dias de vida. Você tem oportunidade, vamos dizer assim, de maximizar as suas chances. Então eu vou compartilhar aqui alguns princípios que você vai ver que são muito importantes, muito interessantes. A população hoje em dia ela tem vivido um pouco mais, é ou não é? Se você comparar no início do século, os reis viviam muito menos do que a gente. Viviam na terceira, quarta, quinta década de vida. E por que isso ocorre? Bom, por vários motivos. Dentro da minha área eu posso dar um exemplo. A apendicite hoje quase não mata. No início do século passado matava quase 100%. Tuberculose, quase ninguém morre hoje. Quantas pessoas não morreu de tuberculose? A peste negra matou um terço da população. Coisas que não matam, o tifo, coisas que não matam hoje, matavam antigamente. Por outro lado, coisas que não matavam antigamente matam hoje. Por exemplo, obesidade, doenças relacionadas à obesidade. Mas o avanço foi maior do que o decréscimo. Então, na média, a população tem vivido mais. Mas existem algumas coisas que você precisa fazer, que você pode potencializar a chance de você e os seus próximos viver mais. Então, qual é o segredo dessa pergunta que eu fiz? Como que a gente faz para viver mais? Bom, eu gosto de dividir e eu gosto de segmentar as coisas para ficar fácil de entender. Então, eu dividi em 3 coisas: prevenção, detecção precoce e a mente. A prevenção, todo mundo já ouviu falar, mas como eu disse, são nas obviedades que a gente às vezes se perde. Bom, como é que você previne? É prevenir uma doença de aparecer. Você é o que você come. Então a sua alimentação é fundamental. Quem tem uma alimentação desregrada, e tem gente que se gaba disso, mas assim, fato é, a conta uma hora vai chegar. Se você vive com essa, eu sou gordinho, mas eu sou saudável. Mito. Não existe obeso saudável. A conta pode não ter chegado agora, mas ela vai chegar depois. Ou você paga e aproveita, ou você aproveita e paga depois. Mas a conta vai chegar. Então, alimentação desregrada e obesidade, quem tem isso morre mais. Morre mais cedo. Até de cânceres morre mais cedo. Isso eu já falei várias vezes, Quem fuma, eu não preciso nem falar do fumo, gente? Não preciso nem falar do fumo. Outra coisa importante, atividade física. Atividade física é prevenção. Não só do ponto de vista cardiovascular, mas do ponto de vista de músculo. Quem vive, depois dos 40 anos, você vai perdendo músculo. Sabe uma das coisas que mais mata o idoso? Queda, por incrível que pareça. Porque eles vão perdendo massa muscular, ficam fracos e às vezes caem. Mas é só no idoso, mas você acha que você vai chegar lá com 80 anos e vai ganhar massa muscular? Essa massa muscular ela tem que ser cultivada, ela tem que ser mantida, ela tem que ser regada. Então a atividade física é muito importante. E às vezes as pessoas se enganam. Depois dos 40, depois dos 50, qual que é a melhor atividade física? A musculação. É controverso? Para mim não é controverso. Para mim, a melhor atividade física depois disso é a musculação. Vai manter seu gasto energético mais alto,
vai manter seu metabolismo maior e vai manter a sua caixa mais firme, com menos risco de sofrer com isso. Isso é prevenção. Parece óbvio, mas quantos de nós temos conseguido praticar essas obviedades? Esperar chegar lá, aí você não preveniu. Você previne a doença dos 60 ainda com 30. Você previne a doença dos 70 com 40. É assim que você previne, ok? Você evita de aparecer a doença. Isso é uma coisa fundamental. Outra coisa, que não é prevenção, mas é a detecção precoce, que tem gente que acha que confunde. São coisas diferentes. Detectar precoce não é prevenir, você já detectou, então não preveniu. Mas a detecção precoce ela é muito boa e muito importante. Quando você diagnostica um problema precocemente, você trata ele antes dele agravar. Né? E aí eu vou falar na minha área, por exemplo, endoscopia, acima dos 40, colonoscopia, acima dos 45, você vai identificar um problema gastrointestinal, antes dele virar um câncer, ele tratou. Cardiologista, pessoal, eu indico cardiologista para todo mundo depois dos 45 anos. Pelo menos uma vez no ano, para prevenir. E fazer um diagnóstico precoce, para ver como que está o colesterol, para ver como que está os seus vasos do coração. Mama, não precisa nem falar. Prevenção ginecológica. Mulher tem que ir no ginecologista todo ano. O homem com a próstata, depois dos 40, 50 anos, tudo isso não é prevenção muitas vezes, mas é um diagnóstico precoce que vai fazer com que você tenha uma chance de recuperar melhor. É muito diferente, cuidado, que tem vinculação com o próximo ponto, que é a mente. É muito diferente de você ficar procurando doença. Não é isso que eu estou falando. Eu acho que procurar doença não é saudável. Mas você cumprir os protocolos muito bem estabelecidos de detecção precoce, baseado nas sociedades, isso é saudável, tá lá, não precisa ficar querendo fazer uma tomografia de corpo inteiro. Às vezes eu chego aqui, a pessoa acha que check-up é fazer uma ressonância de corpo inteiro. Isso não existe. Você vai gerar um outro problema que eu já falei em um vídeo chamado overdiagnoses, superdiagnóstico, que na verdade pode ser prejudiciais à sua saúde. Ficar vasculhando, procurando doença, não é detecção precoce. É overdiagnóstico. Eu estou falando das detecções precoces já bem estabelecidas pelas sociedades médicas, com responsabilidade. E a terceira coisa é cuide da sua mente. Isso é fundamental. Saúde não é só o corpo, é mente, é o espírito. Se você não tem uma mente saudável, o seu corpo vai responder. O seu corpo, ele é governado por sua mente. Se a sua mente não está saudável, o seu corpo vai sofrer. Mal do século, tem gente que fala que a depressão está vinculado com a mente. Por isso que procurar doença pode ser pior, porque você não tem uma mente saudável. Se você não tem uma mente saudável, você vai ter problemas no seu corpo. Hoje é muito estudado as doenças psicossomáticas. Doenças no seu organismo gerado por um transtorno na psique, na sua mente. Por isso que vive mais quem tem uma mente melhor. Por isso que é importante você cuidar da qualidade do seu sono. Por isso que é importante você ter uma atividade de lazer, um descanso. Eu acredito muito na Bíblia. Né? E uma coisa que a gente vê é que Deus instituiu um dia de descanso. Não existia isso nas outras sociedades. Mas Deus instituiu um dia de descanso. Olha, nesse dia não façam nada. E as pessoas, às vezes, com uma mentalidade religiosa, pegou aquilo como se fosse uma regra, ficou um peso pior. Mas não era a intenção do Senhor. Ele queria ensinar para as pessoas, você precisa do seu sábado, do seu sabá. Cada um tem o seu, eu tenho o meu, eu tenho o dia do meu sabá, que eu faço aquilo que me dá prazer, aquilo que me desestressa. Não é, às vezes não é descanso. Não é descanso físico, mas é descanso da sua mente, que você desliga, que você recarrega as suas energias. Isso é muito variável, mas isso é saúde. Quem não tem um hobby não está saudável. Você precisa alimentar. Ah, eu não tenho nada. Você pensa, não, você tem. Você ainda não escavou, você ainda não descobriu, mas todos temos. Isso é muito variável.
Isso é muito variável, mas isso é importante. Você quer cuidar da sua saúde? Descubra o seu hobby, invista nele, invista no descanso. Tenha uma mente saudável e com certeza você vai maximizar as suas chances de viver muito e viver bem. Espero ter ajudado você, um grande abraço e até a próxima. Não se esqueça de dar o like, obviamente você que gostou desse conteúdo, e compartilhar para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e você possa dar uma força para o nosso canal.